Tragédia em Limeira, 4 pessoas morreram em um grave acidente no quilômetro 133 da rodovia Anhanguera. A polícia está investigando o caso. 3 dos mortos trabalhavam numa mesma empresa. Nessa empresa ainda um funcionário, segue internado depois dos ferimentos causados pela colisão. Andréa Marques é quem traz os detalhes, a reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. O que sobrou do acidente ainda dava para ver no canteiro da estrada hoje pela manhã. Carcaças de veículos, vidros e pneus queimados mudaram o cenário do quilômetro 136 da rodovia Anhanguera. Flores foram colocadas no local em homenagem aos mortos. De acordo com testemunhas, um motorista que estava num carro que seguia sentido à capital perdeu a direção do veículo e invadiu a pista contrária e atingiu este caminhão-tanque. Com o impacto, o veículo atingiu um carro e uma carreta. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da manhã. Com a batida, a carreta pegou fogo. As chamas se espalharam rapidamente. A fumaça tomou conta da pista. Equipes do Corpo de Bombeiros passaram toda a madrugada tentando controlar o incêndio. Durante o resgate, uma vítima ficou presa nas ferragens de um dos veículos. Foram localizadas 4 vítimas carbonizadas dentro das ferragens e 2 vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Limeira. Este supervisor de segurança é amigo de um dos sobreviventes. Durante a conversa com a vítima, que trafegava sentido São Paulo, ele soube que o acidente aconteceu depois que o motorista foi fechado por um outro carro. Na frente deles tinha alguns caminhões e ao sair para fazer a ultrapassagem desses caminhões, o veículo que estava na frente saiu ao mesmo tempo, bateu na lateral dele, jogou ele do outro lado da pista e após o carro parar o movimento, eles conseguiram soltar o cinto, sair se arrastando e foi o tempo que ele saiu desse veículo, um outro caminhão-baú veio e atropelou, gerando aí o incêndio propriamente dito. As imagens são impressionantes, são imagens das mais impressionantes que eu já noticiei nesse Brasil urgente. Parecia um cenário de guerra, olha só. Parecia um cenário de guerra, destruição para tudo quanto é lado. 4 mortes, 3 feridos, o desespero dos homens do Corpo de Bombeiros, porque quando eles chegaram, conseguiram socorrer ali 3 vítimas, mas outras 4 estavam presas nas ferragens, né? E aí a dificuldade era enorme para remover essas pessoas de dentro desses veículos em chamas. Infelizmente, 4 pessoas morreram carbonizadas e o Corpo de Bombeiros aí não pôde fazer muita coisa, né? Isso chateia demais o profissional do bombeiro, as equipes de resgate. Olha a destruição, isso aí é o cenário de algumas horas depois, ainda de muita destruição, ali às margens do quilômetro 136 da rodovia Anhanguera. Não sobrou nada, né? Não sobrou absolutamente nada. Não sobrou absolutamente nada dos veículos envolvidos nesse acidente. Ainda tinha fumaça, olha, das carcaças. Meu Deus, meu Deus. Até quando essas rodovias vão virar, ou vão continuar como palco de acidentes tão terríveis como esse, hein? Jesus, que coisa. A polícia está investigando para tentar entender o que aconteceu, né? Para tentar entender o que aconteceu. A gente tem informação aqui de que um dos feridos de 58 anos ainda está internado, o estado de saúde dele é considerado estável. Só que tem um caso mais grave, né, de um homem que teve 80% do corpo queimado. 80% do corpo queimado. O estado dele é considerado gravíssimo. Ele foi transferido do Hospital de Americana para a unidade de queimados de Limeira, não é isso, Felipe? Pelo menos é essa a informação que a gente tem a respeito desse acidente. Aliás, mais uma vez aqui, né, é importante que a gente preste atenção no empenho dos homens do Corpo de Bombeiros. Eles ficam extremamente frustrados quando não conseguem salvar a vida de alguém, quando, né, em função aí da dificuldade de se lidar com um acidente como esse, não conseguem chegar até os feridos. É um negócio doído demais para quem trabalha junto ao Corpo de Bombeiros. 4 mortes, 3 feridos nas estradas brasileiras que somam acidentes, que somam tragédias, né, que matam, né, mais do que uma guerra, mais do que uma guerra. Tem até uma reportagem nossa aí, né, sobre as principais rodovias aqui da nossa região, mostrando justamente isso, não é, Felipe?
mostrando justamente a dificuldade que a gente tem em lidar com essa questão da insegurança nas rodovias, porque o número de acidentes e o número de mortes não para de crescer, só aumenta. Nós ouvimos aí um especialista, né, informando que o despreparo de motoristas contribui para o aumento dessas ocorrências. Eliette Zanotti é quem traz os detalhes, né, nesse balanço dos dados das rodovias aqui da nossa região. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. A rodovia SP-340 foi a que mais teve acidentes nos últimos 9 meses, enquanto que em 2000 foram 351, este ano já somam 414, 73 a mais. O número de mortes se manteve igual nos 2 períodos, 7. Outra rodovia que corta a região que também se destacou foi a Santos Dumont. A quantidade passou de 375 para 406 acidentes este ano, 31 a mais. Já o número de mortes saltou de 14 para 17. Eu entendo que pode ser muito maior do que isso, porque a maneira de se levantar a estatística de acidentes normalmente verifica só na hora o que morreu. Se a pessoa morre 6 meses depois, 3 meses depois, tudo, a maioria das estatísticas não computa isso daí. Ou se é computado, vem muito mais tarde e daí descaracteriza tudo. Em contrapartida, no sistema que tem um dos maiores movimentos de veículos, a Anhanguera Bandeirantes, houve redução de acidentes. Em 2012 foram 1.192 e este ano 1.069. Mas em compensação, o número de vítimas fatais aumentou, passou de 23 para 30. Já a SP-101, que liga Campinas a Montemor, e a rodovia Dom Pedro, tiveram queda de acidentes e óbitos. Na opinião desse especialista, o crescimento da frota em circulação e a má formação dos condutores contribuem para o aumento das estatísticas. Tira a carteira com as aulinhas básicas, tudo, e no dia seguinte você pode estar rodando numa rodovia a 100 por hora. Então, isso daí aumenta certamente as estatísticas. Mas a imprudência, justamente porque a pessoa já não tem treinamento, e considerando um pouco o estresse, certamente vai causar a maioria desses acidentes. Bom, é uma explicação para o que tem acontecido nas rodovias aqui da nossa região. É claro que em relação ao acidente, pode me dar imagens lá do acidente de Limeira, viu, Ney? Em relação ao acidente de Limeira, do quilômetro 136 da rodovia Anhanguera, a polícia é quem vai ter que apurar, né? A polícia é quem vai ter que indicar, com base nas perícias, nas testemunhas, o que efetivamente aconteceu. A polícia é quem vai poder esclarecer esse tipo de coisa. Imagens terríveis que não saem da cabeça das pessoas. O Marcos está comigo, ô Felipe? O Marcos é o seguinte, ele é um dos sobreviventes desse acidente, né? É uma das vítimas do acidente, estava em um dos carros envolvidos nesse acidente. Ele teve alta agora há pouco do hospital. Eu quero agradecer ao Marcos que está falando com a gente aqui. Marcos, boa tarde. Obrigado por atender a nossa reportagem num momento difícil como esse, porque foi um acidente que produziu imagens impressionantes, uma tragédia na cidade de Limeira. Marcos. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. Ô Marcos, me diz uma coisa, você estava em que carro, Marcos? Estava no ponto. Você estava no ponto. Isso. Se envolveram nesse acidente, o seu carro, você estava sozinho, Marcos? Eu estava no meu carro sozinho, trafegando pela rodovia Anhanguera, sentido São Paulo, quilômetro 136. Ô Marcos, eu vou pedir só um favor para você. Afasta um pouquinho o bocal do microfone da sua boca para melhorar o áudio. Dá uma distância aí de uns 10 centímetros, vai melhorar, certamente. Aí vai ficar melhor ainda para a gente conversar. Fala comigo agora, deixa eu ouvir como é que tá. Melhorou? Melhorou muito. Explica para a gente então, Marcos, quem é que estava com você no carro, você estava sozinho, e o que aconteceu ali naquele momento do acidente? Eu me encontrava sozinho no meu veículo, trafegando pela rodovia Anhanguera, sentido São Paulo, quilômetro 136 aproximado. Quando, numa ultrapassagem, 2 veículos, 2 caminhões, o primeiro veículo que eu alcancei, provavelmente pensou, talvez, em ultrapassar o da frente, não me percebeu
já estava do lado dele. Onde nós se tocamos, eu vinha sair da pista, capotei por várias vezes no meio da grama, e meu veículo foi parar na primeira faixa da pista contrária do outro lado, onde rapidamente eu percebi que o local era difícil e estar parando quem vinha na conta na mão ali. Consegui soltar rapidamente meu cinto, um pouco machucado, né? Arrastei até o outro lado da pista, e o próximo veículo que veio acabou pegando meu carro na mão contrária pela segunda vez. Então quer dizer, Marcos... Ele veio a perder também o controle dele e deu um L na carreta dele e acabou atravessando para o outro lado e atingindo outro veículo. E é o que eu me lembro. Agora, então quer dizer que você foi fechado ali, você estava na pista da esquerda, quando você foi passando pela esquerda, numa ultrapassagem, você acabou se tocando com outro veículo e de repente não percebeu que você estava ali, é isso? Provavelmente, ele ter percebido, ameaçou de sair, mas quando talvez ele tentou voltar, já tinha me atingido. Porque algumas testemunhas, inclusive, narraram que o seu carro foi o primeiro... Pois não. É que algumas testemunhas, Marcos, narraram que o seu carro foi o primeiro a perder o controle, né? E é isso mesmo que você está dizendo. Você foi fechado, estava na pista da esquerda... Eu posso ter se chocado com o caminhão que estava na pista da direita. Entendi. Ele entrou a sair para ultrapassar talvez o outro, não me percebendo. E às vezes ele perdeu o controle e capotou várias vezes no meio do caminho ali entre as duas pistas. E quando foi parar, parou na faixa da esquerda, na pista contrária. Na pista contrária. Você estava sentido São Paulo, é isso? Positivo, sentido São Paulo. No sentido São Paulo. Ô Marcos, você teve alta do hospital, graças a Deus, você conseguiu escapar com ferimentos, mas ferimentos não graves desse acidente. Que tipo de ferimento que você teve, Marcos? Segundo me informaram, foi uma costela quebrada e provável 2 fraturadas e algumas luxações pelo corpo, causado também pelo cinto de segurança, que é o que dá a vitória pra gente numa hora dessa, né? E então aí pra frente. Agora, ô Marcos, me conta uma coisa. Você faz esse trecho aí sempre? Você percorre esse trecho da Anhanguera com frequência? Como é que é a sua rotina aí nesse trecho? Eu moro em Limeira. Eu trabalho em São Paulo. Vou várias vezes para São Paulo, conheço todo esse trecho. E tá sempre percorrendo esse trecho aí? É o caminho de casa. Tá ok. Ô Marcos, eu quero agradecer a sua fala aqui, até para que você possa esclarecer exatamente o que aconteceu nesse acidente. Eu acho que você deixou claro aí a versão, né? De que você seguia no sentido de São Paulo, foi tentar uma ultrapassagem pela pista da esquerda, num trecho que é ali de linha reta, acabou sendo tocado por um outro veículo, perdeu o controle, atravessou o canteiro, foi parar na outra pista, capotou, né? Conseguiu, depois disso, se livrar do cinto de segurança. Quando se posicionou ali ao lado da rodovia, viu outros veículos que seguiam no sentido contrário acertarem o seu carro, e aí não teve jeito, né? Porque infelizmente à noite, na madrugada, a sinalização prejudicada, um engavetamento acabou acontecendo, um outro veículo atravessou a pista no sentido contrário, que era o sentido onde o próprio Marcos estava indo, né? E acabou atingindo o caminhão, que depois de bater com outro caminhão pegou fogo e causou essa tragédia toda. Olha, uma imagem impressionante desse acidente. Marcos, que você possa ter uma recuperação aí o mais rápido possível. Eu tenho certeza que quando a polícia solicitar, você deve prestar aí esses esclarecimentos à polícia, né, Marcos? Esse esclarecimento já foi passado para a Polícia Rodoviária Militar, de manhã cedo mesmo no hospital. Eles já têm o depoimento, tanto meu quanto do outro sobrevivente motorista também, que estava hospitalizado junto comigo. Ok. Obrigado, Marcos. O Marcos é sobrevivente, um dos motoristas de um dos carros envolvidos aí nesse acidente terrível na rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 136, na cidade de Limeira. Nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos desse caso, né? Os corpos, aos poucos, vão sendo liberados. São 4 vítimas fatais, uma pessoa segue internada em estado gravíssimo
na unidade de queimados da Santa Casa de Limeira. Vem comigo aqui, olha, mais uma operação do DEIC aqui na nossa região, Departamento Estadual de Investigação sobre o Crime Organizado, e mais gente envolvida com ataques a carros fortes e roubo de cargas aqui na região, né? Aliás, gente que pode estar envolvida com facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios aqui do estado de São Paulo. A Carla Ramil está comigo, ô Felipe Pereira? Então deixa eu ver a Carla ao vivo aqui na tela da Band. Carla, operação do DEIC, que é mais uma operação nessa semana, porque nós já havíamos noticiado ontem aqui que o DEIC recuperou um fuzil às margens da rodovia SP-340, que liga Campinas à região de Mogi Guaçu, em Jaguariúna, um fuzil recuperado. Só que essa operação agora é outra operação, mais gente presa, né, Carla? Exatamente, Rodrigo. Olha, o DEIC, né, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, junto com a Divercar, que é a delegacia que investiga também roubos de carga, eles fizeram uma prisão na manhã de ontem em Hortolândia. Um supervisor de segurança que trabalhava numa empresa de transporte de valores, Rodrigo, ele foi preso porque ele teria passado informações importantes, sigilosas, de todo o procedimento que era feito dentro dessa empresa de transporte de valores. E essas informações teriam sido passadas, então, a integrantes dessa quadrilha especializada, tanto em roubo de carro forte, né, explosão de carro forte, como também roubo de cargas. Então, esse homem foi preso e, no mesmo dia, 2 outras pessoas também foram presas na cidade de Sumaré. Entre elas, uma mulher de 20 anos que estava com munição de fuzil 762. E essa mulher, Rodrigo, ela seria então esposa de um homem que é conhecido no mundo do crime como Buiú, que também participa dessas ações criminosas, né? E essas investigações, elas continuam, faz parte, né, dessa operação que o DEIC e a Divercar, né, a Delegacia de Investigações sobre o Roubo de Cargas, estão fazendo aqui na nossa região, como a gente mostrou, inclusive, no dia 25 de setembro, quando 8 pessoas foram presas também por envolvimento com essa quadrilha, né, Rodrigo? É verdade. Deixa eu aproveitar a presença da Carla. Carla, ontem nós mostramos aqui o resultado das investigações da Polícia Civil a respeito da invasão daquele condomínio, R$200 mil levados de um empresário. Parece que até agora não mudou o cenário, além daquele que você adiantou e que o Brasil Urgente mostrou em primeira mão, com a identificação da empregada, do marido dela e a confirmação pelas câmeras de vigilância de que o marido da empregada era quem dirigia o veículo usado naquela ação, né, Carla? Exatamente. Ontem a gente pôde ver que nas imagens, né, do circuito de segurança do condomínio, elas mostram por volta do meio-dia, né, Rodrigo, que o marido da empregada, da Dayana Gomes, que trabalhava na casa do empresário, o marido dela, o Osmar Machado, ele chega meio-dia dirigindo o veículo. Isso já deu um norte para a polícia nas investigações, que ainda vai avaliar se tem envolvimento ou não nessa ação criminosa, onde pouco mais de R$200 mil foram levados da casa do empresário, segundo o que ele contou para a polícia, né, Rodrigo? Não houve avanço nas investigações ainda, porque a equipe do delegado, né, doutor Hamilton Caviola, que investiga o caso, está na rua à procura do casal que ainda está desaparecido. Inclusive, a polícia do Piauí, que é o estado de onde a Dayana veio, né, ela morava aqui em Campinas, mas era do Piauí, buscas também estão sendo feitas naquele estado para poder encontrar esse casal, que para a polícia, né, Rodrigo, é a peça-chave para solucionar o mistério desse caso. Ok. A Carla Ramil falando ao vivo com a gente aqui, trazendo esclarecimentos a respeito desses 2 casos, né? O primeiro a operação do DEIC, depois esse caso que continua um mistério para a polícia, porque a empregada e o marido continuam desaparecidos, né? Ninguém sabe se eles foram vítimas e de repente os bandidos deram um sumiço nos 2 ou se eles então participaram da ação criminosa. A polícia não descarta nada disso, mas por enquanto trata os 2 como desaparecidos, até como vítimas dessa ação, porque na casa que a Carla Ramil, inclusive, visitou ontem, nada indica que eles teriam fugido, que eles teriam planejado uma ação como essa. Obrigado a Carla Ramil falando ao vivo aqui na tela da Band. O que é isso aí, o Felipe? Tem isso aí, Então tá bom, os moradores do Satélite Íris aqui em Campinas reclamam que uma área de lazer no bairro vem se transformando em local de baderna. É a Praça da Concórdia, eu estou mostrando aqui desde o começo do programa, invadida por arruaceiros durante os finais de semana. A população pede reforço no patrulhamento da Guarda Municipal, mas não é só isso não, viu? Precisa ir além.
Precisa cobrar decisões da justiça que efetivamente possam punir o tráfico de drogas, a violência que está no entorno dessa história toda aí. Vem comigo, deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. A praça que hoje está vazia e pacata nem parece o mesmo lugar quando chega o final de semana. Nessas imagens feitas por um morador do bairro, é possível ver o espaço invadido por jovens que ligam os aparelhos de som dos carros no mais alto volume e transformam a área em um ambiente de festa. As calçadas dos estabelecimentos comerciais que ficam ao lado também são ocupadas. Alguns motoqueiros aproveitam a rua para empinar as motos. De acordo com algumas pessoas que moram próximas à praça, a perturbação do sossego começa na sexta-feira à noite. As festas acontecem também aos sábados e aos domingos. O espaço fica tomado e nem mesmo a rua é respeitada. Esta mulher, que por medo de represálias não quis se identificar, disse que o espaço de lazer se transformou em uma baderna que leva transtorno para quem mora aqui. A gente está muito incomodado com barulho, não tem como as pessoas andar aqui nessa praça. Às 11 horas da noite começa a bagunça. Vai até às 5, 6 horas da manhã, a gente está escutando barulho ainda. A sujeira também é um motivo de reclamação. De acordo com os moradores, no dia seguinte às festas, a área mais parece um depósito de lixo. A sujeira é bastante grande e precisaria ter realmente uma melhor limpeza, talvez colocar algumas lixeiras. Neste trecho, existe apenas uma câmera de segurança. A população também pede rondas mais atuantes da Guarda Municipal, principalmente durante os encontros que acontecem até a madrugada. São poucas viaturas que têm destinadas para cobrir a nossa região, então não dá para a gente cobrar deles e dizer, olha, venha, você tem que ficar aqui. É preciso que o prefeito determine que tenha mais viaturas, que tenha o efetivo seja maior nesta região. Virou a praça da bagunça. Agora o detalhe é o seguinte, eu me atentei a isso durante a reportagem. Só tem esse tipo de coisa também por um grave problema, né? As cidades cada vez menos abrem espaços públicos para que as pessoas possam ter opções de lazer. Ou nos espaços que existem, a manutenção é tão precária, tão ruim, que as pessoas não se sentem convidadas a participar de atividades, ou simplesmente não existe uma agenda de atividades atrativa ao público. São questões que precisam ser ponderadas também. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança de Campinas, que informou que estuda medidas que possam ser adotadas no bairro para garantir mais tranquilidade para os moradores. A administração informou também que a Guarda Municipal faz patrulhamento na região, disponibiliza o telefone 153 para atender as solicitações em caso de emergência. Tomara que quando o morador ligue, apareça alguém mesmo, para poder dar conta do recado. Parece que instalaram, inclusive, uma câmera de vigilância da Sincamp ali no local, como disse a Lucimeire Ramalho. Mas é insuficiente, né, para resolver o problema. Vem comigo aqui, rápido intervalo, eu volto na sequência e já o Datena chega para todo o Brasil, não saia daí.